Olá, sou o professor Elias Laranjeira e vamos para mais uma aula hoje, onde a gente vai estar falando sobre afinação. Seja bem-vindo, hoje a aula vai ser num campo aberto, meu quintal. Seja bem-vindo ao meu quintal hoje. E aqui a gente vai estar falando sobre afinação, como eu já falei, e observem que vai ter vários sons, né? Pássaros, o som do vento, muitos pássaros, né? Vocês vão começar a ouvir. Olha lá. Tudo isso tem a ver com a afinação. Tudo isso são critérios de afinações aí. Não voltada para o canto em si, mas são afinações, né? De diferentes contextos, no qual a gente vai estar falando apenas hoje de afinação vocal, para que a gente possa estar bem em busca desse melhor resultado, para que, mas eu sou desafinado, vamos nós, ficar com a calma, né? Passo a passo a gente já vem vendo aí que o nosso corpo é o nosso instrumento, certo? Diante disso a gente viu que existem 5 pontos nos quais a gente vai começar a ter uma boa... começar a olhar com mais calma e assim entender os processos, né? Claro que esses 5 para mim é muito importante e é o qual eu passo adiante de alunos e assim sucessivamente. Lembrando que estou no quintal de casa, então vocês vão ouvir pássaros, vocês vão ouvir cachorro latindo, vocês vão ouvir gritos, né, dos vizinhos, enfim. E vamos no vídeo, né? Falando de afinação, toda vez que a gente encontra com alguém ou vai iniciar alguma música, vocês vão ver que se alguém tiver com um instrumento, o que ele vai fazer? A primeira coisa que um instrumentista faz quando pega o seu instrumento e tira do bag, o que ele faz, né? Ele vai afinar, exato. Todo instrumento precisa ser afinado, certo? E como eu disse que nós somos nossos próprios instrumentos, nós também precisamos ter uma afinação, certo? E como se faz para afinar, para nos afinar? Aí aqui vem os Paranauê que a gente vai estar dando aqui as dicas aqui. Elias, né? A gente vai estar dando as dicas diante do que a gente vai estar contemplando aqui, que é a afinação. Então, diante disso, como eu falei, né? Independente do instrumento que você tiver, a primeira coisa que você vai fazer é afinar seu instrumento. Seja ele bateria, seja ele percussivo, né? No caso bateria, seja ele de corda, a gente precisa estar afinando ele. Só o único que não vai estar afinando é os instrumentos elétricos, né? Elétrico que eu falo é teclado, enfim. Esses aí a gente realmente não afina, mas ainda tem a questão assim de concertos e etc. Mas todos precisam de afinação. Inclusive nós muito mais, né? Que não é uma afinação que já vem padrão de uma loja. Tem uns que vão dizer que é dom, tem outros que vão saber que não necessariamente é dom, é estudo. E ela faz parte totalmente do seu instrumento. Quando eu falo em afinação, eu penso na questão de imitação. Todo mundo já imitou alguém, ou já tentou imitar alguém. Tem pessoas que vão imitar com excelência, porque eles prestam mais atenção, tanto nos gestos e na questão tudo que você vai ver, né? Espacial, enfim. Você vai ver que tem uma pessoa que vai estar não apenas imitando, mas também reproduzindo a fala do outro. Certo? Beleza. Na medida que alguém imita outro, ele está ouvindo, reproduzindo. Transmitindo isso para o nosso lado musical, isso também é muito importante. Na medida que eu ouço um som, eu tenho que também reproduzir aquele som. E aí é que vem, né? Cada um tem seu instrumento, cada um vai entender de uma forma. Se alguém for me imitar, não vai conseguir imitar, certo? Até a questão do timbre vai ficar um pouco parecida, mas não vai ser igual, porque cada um de nós somos instrumentos diferentes. Cada um vai ter o seu timbre diferente, cada um vai ter a forma da pronúncia, tudo isso vai mexer com a questão de afinação. Que vai partir, se eu respiro bem, se eu articulo bem, se eu projeto bem,
se eu tenho uma boa dicção, tudo isso influencia na questão da afinação, certo? Na medida que eu penso em imitar um som, eu tenho que ter para mim como fazer e como chegar nesse parâmetro aí, né, da imitação. Então, vejamos o seguinte, são coisas que eu venho falando e é do meu cotidiano isso aqui. Tudo que eu falo vai para o canto, mas nem tudo que eu canto vem para a fala, ou quase nada do que eu falo, do que eu canto vem para a minha fala. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais eu consigo imitar, reproduzir algo, mais eu vou ficar identificado em apresentar ou reproduzir um determinado som. Mas eu não tenho um instrumento em casa, relaxa. Eu vou mostrar para vocês que tem infinitas formas de vocês tentarem fazer isso em seus lares, né? Então, vamos lá. Na medida que você ouve, sei lá, eu estou ouvindo aqui um som do vento, né? Vou tentar imitar. Cada um vai ter um vento diferente. Se você for fazer aí, você vai ver que o som que você estiver ouvindo é o que vai ficar mais aparentado do som do vento que você imaginar. Então isso é uma imitação, isso já parte a ser uma afinação, vamos dizer assim, a afinação do vento, qual seria, né? Então praticamente seria... Daí seria algo de você treinar, ouvir e reproduzir, ouvir e reproduzir. Ah, mas eu toco, eu não consigo me afinar. Beleza, a gente vai chegar nesse ponto aí também. Por enquanto, a gente vai se deter a questão de imitar. Geralmente, quando você ouve ou vai reproduzir alguém falando, uma conversa, a gente vai imitar até o que a pessoa fez. Ah, mas fulaninho, aí ele chegou e começou a falar. Tudo isso é uma questão de imitação. Na medida que você começar a ter isso como, eu posso utilizar isso aqui no cantar, que é a forma que a gente está começando a buscar entender, certo? Diante do que eu estou falando, por enquanto não, já. Só um momento que eu vou falar. Tá. Então, mas você não está falando? Peraí. Aí, ó, eu convidei aqui participação mega especial de João Guilherme e do Ian Miguel, meus sobrinhos. Então a gente vai começar agora a fazer o que eu tinha falado sobre imitação. Não é isso, Ian? Não é isso, João? Não é isso. Pronto. Tudo que eu falar, eles vão começar a me imitar. Seja no falar, já tá valendo agora, hein? Tudo que eu falar, Tudo que eu falar, eles vão me imitar. eles vão me imitar. Oi! 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 Iu! Ui! Ei! Ei! Cachorro! Cachorro! Estão imitando? Tá imitando? Isso é com... Peraí, Isso é- agora não, agora eu vou dar a explicação. Isso é a forma de como qualquer pessoa pode imitar, certo? Isso vai... Cafuné. Hã? Cafuné. Tipo cafuné. Porém, isso é na nossa fala, isso é contexto do dia a dia. Então até agora eu fiz para vocês a imitação de como seria o nosso falar no dia a dia. Lembrando que tudo que eu falo vai servir para o cantar, mas nada do que eu canto vai servir para o meu falar. Então quanto mais isso estiver integrado aí, melhor vocês vão ver. A idade do João e do Ian são crianças. Vocês veem que eles fizeram aqui, tudo que eu fiz eles fizeram. Isso é no dia a dia, né? Questão de falar, de gritar, de chamar, enfim. Tudo isso aí vocês viram que eles reproduziram muito bom. Não foi, Ian? Não foi, João? Eles imitaram. Agora a gente vai partir para algo que é o contexto da nossa aula de hoje. Afinação. Eu tenho que também pensar nessa afinação quando eu ouço, e é uma forma de imitação. Bora nós, Ian, aqui ó. Eu tô com um instrumento aqui que é o ukulele, né? Dependente, não sei como é que você chama aí, mas aqui é ukulele, ou então ukulele. Enfim, nome certo, específico, eu não vou saber. Na verdade, é isso que eu falei. Então, ó, na medida que eu toco, eu vou ter afinação.
ele tem uma afinação, o próprio instrumento ele vai ter uma afinação, no qual eu já afinei aqui, tá tudo certinho, e eu vou reproduzir o som, e ele vai estar reproduzindo o som aqui dele, né, Ian? Então, ó, se eu faço aqui, ó, o João, são muito musicais, né? Os meninos são muito bons. Se eu faço isso aqui, ó, tá me imitando? Tá tentando me imitar? Mas é que tu fica falando aí, não dá pra escutar isso não. Foi mal, desculpa. Agora é só você. O Ian. Ouve direitinho, Ian. Percebam que cada um vai entender de uma forma o mesmo som. Claro que isso é questão de imitar e reproduzir, certo? De acordo com o que você faz, você vê que o João reproduziu de uma forma e o Ian reproduziu de outra forma. É a forma que você entende. Até isso se tornar algo muito legível na sua mente, né? Onde você entende e reproduz. Onde você não tem mais uma fala, mas tem um som no qual a gente vai começar a entender melhor. Como o João falou, né? Eu preciso ter concentração naquilo que eu estou ouvindo. Não é isso, João? E a gente vai fazer o outro som agora, hein? Ó. Ian. De novo, Ian. Entenderam? Então, isso já é uma outra parte na qual a gente vai começando a pensar em uma afinação. Mas eu não tenho como entender se isso é um instrumento ou não. Fica calma, pessoal. Se vocês colocarem, que aí vai chegar a um outro contexto que é realmente imitar um som, né? Então, diante da participação dos meus dois sobrinhos aqui, muito especial, eles estão começando a ter uma vivência musical. Vocês percebem que a afinação em si ainda não chegou, mas que eles já começam a ter a sua própria... você percebe que um tem um pouquinho mais de afinação do que o outro. Tudo isso é questão de como eles entendem e como você vai entender também. Assim como eu tenho um entendimento já do som do que eu ouço. Se eu ouço esse som, eu vou reproduzir esse som. Altura, tudo mais. Tem gente que vai ouvir e vai reproduzir oitavado, que depois isso é um outro assunto no qual a gente pode estar tratando lá na frente. Mas ó, tenho duas formas de fazer isso. Uma forma você é como você entende. E o mais legal não é você entender e tentar reproduzir. Entenda, se eu não conseguir a primeira, eu vou continuar tentando. Outra coisa, como é que eu vou saber que eu estou fazendo a nota certa sem saber o que é isso, o que é aquilo, que som é, que é. Não sei o que é. E aí vem a questão de você também dar uma paradinha e vem a questão da questão teórica, né? A gente sabe que a música em si é uma linguagem, é uma outra forma de linguagem. Você vai perceber que tem pessoas que falam com você, conversam com você, mas pode ser que elas não sabem escrever nem nada. Se você pedir para escrever o nome dela, não vai fazer. Beleza. Mas nem por isso ela deixa de se comunicar com você. A música é uma linguagem. Pode ser que você cante, mas você não sabe escrever o que você canta. E aí vem para a questão do beabá. Se a pessoa que fala começa a entender o alfabeto, começa a juntar as vogais com consoantes e ali começa a formar as palavras, consequentemente elas vão começar a ler e escrever e saber o que elas estão fazendo, né? Reproduzir, não só reproduzir, mas transcrever o que está fazendo, certo? Mesma coisa vai ser a afinação. A afinação ela é
uma linguagem da música. Então eu preciso saber que som é. Pá, tá, 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 tá. Pá, 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 pará, tá, tá, tararana. Tem que saber que é isso. Eu sei que são sons, mas eles fazem parte de um conjunto de notas. Eles fazem, todos eles têm nome. O conjunto de notas vai ter seus nomes específicos, assim como Elias Laranjeira, o Ian Miguel, o João Guilherme. Todos têm seus nomes e são personalidades. Assim como as notas musicais, elas vão ter nomes e alturas padronizadas, certo? Eu preciso de algo a mais para tentar reproduzir a afinação. Até então a gente está vendo aqui de ouvir e reproduzir. Se eu tenho um ukulele, só tenho esse instrumento em casa, pratique com ele. Ouça, tenta colocar o que você ouve. Ouve e reproduz, ouve e reproduz. É uma imitação. É você imitar. Quanto melhor eu ouço, eu vou tentando reproduzir. E assim sucessivamente. Geralmente, quem não tem ukulele vai ter um instrumento em casa chamado violão, um dos mais populares que a gente tem. Geralmente eu dou aula com violão, porque aí quem está tendo aula, né, vai dizer assim: eu tenho um violão em casa, então vamos nós, né? Vamos utilizar do que a gente tem em casa. Ah, mas eu só tenho um ukulele. Beleza, como eu mostrei vocês, dá para fazer com o ukulele também. Ah, mas eu não tenho nenhum. A gente vai ver isso também. Vamos passo a passo aqui, né? Se eu tenho um violão, eu também preciso entender tudo que a gente está falando aqui, né? A questão de imitar os sons. O ukulele é um instrumento mais agudo, né? Vamos dizer assim. E mais suave também, dependendo do instrumento em si. Então aqui eu tenho um violão. Esse violão, ele vai ter sons agudos e sons graves, certo? Todos esses sons é reproduzível. Eu posso reproduzi-los, ok? Diante do que eu venho falando, a questão da reprodução é imitação. A questão da imitação é só você pensar em um som. No caso, se você já toca, você sabe os acordes aí, né? Sei lá, um acorde de dó, eu tenho um acorde de sol, ou um acorde de ré, enfim, eu só sei 3 acordes, né? Vamos dizer assim, né? Geralmente a galera fala assim: não, eu só sei esses aqui, ó. Aí amostra, né? Geralmente é o dó, ou o sol, ou o ré. 3 acordes no qual você pode ter aí muitos sons para reproduzir, ok? Então vamos partir para o que a galera sempre faz, mas faz, né? Dó. Se você começar a pensar na questão escala, né? Na medida que a gente pensa em escala, a gente começa a determinar que não é mais algo que eu começo a denominar, colocar nomes. De fato, não é mais um som avulso, como dizia meu avô, não é mais um som avulso, é um som que você está começando a querer padronizar, que na verdade eles já são padronizados, mas você até então não tinha o saber que eu precisava ter. Se eu estou cantando essa nota, eu tenho que saber o nome dela e até onde ela vai, como é que ela é, e assim sucessivamente, certo? Então vamos nós. Quando você fala na questão de escala, vai vir uma na sua cabeça aí. Qual? A de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Lembrando que esse dó já é a repetição e aí vai continuar e vai virar um ciclo de repetições, ok? Então na medida que eu penso em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí eu repito, né, o dó. Sempre a gente faz indo. E voltando, como é que é? Dó. Não sei. Pois é, a gente sempre faz as coisas indo, né? Nunca voltando, né? Então, ó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Lembrando que, vou voltar a dizer, tudo que eu falo vai servir para meu cantar. Se eu começo a decorar isso aí, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Beleza. Peguei o fio da meada, né? De indo e voltando. Nas músicas, pessoal, nem sempre vai ser só indo. Ela tem uma escala no qual ela vai ser toda quebradinha ali. Então ela vai ter os famosos intervalos, certo? As músicas, tudo que você canta é formado por intervalos. Melodias são formadas por intervalos. Acordes são formados pelas notas das escalas. E assim sucessivamente. É um universo no qual você vai começar e tem que realmente conhecer. Para você não ser apenas um analfabeto musical. Você precisa ter pelo menos um Mobral ali para começar a realmente cantar legal e entender o que você está fazendo. Não apenas cantar por cantar, e sim saber o que está cantando. Acho que está dando para entender, eu não quero deixar muito confuso. Mas eu estou tentando aqui ser o mais prático possível. Então, voltando para a questão aqui do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Mas aí o assunto é afinação. Por que eu falei das escalas? Porque cada nota que eu estou falando, ela vai ter uma altura determinada. Ela vai ter um som determinado e assim sucessivamente. Então, na medida que eu faço o acorde de dó maior, eu tenho vários sons sendo emitidos. Mas como é que eu reproduzo um acorde? Você não vai reproduzir um acorde, você vai reproduzir uma nota específica. Exemplo, desse acorde eu tenho 3 notas que estão fazendo simultaneamente, né? E se eu pensar nela separadamente, eu vou ter uma repetição de notas, certo? No qual eu vou buscar uma para reproduzir, uma para poder imitar. Vou buscar esse som aqui, ó. Dó, a, e, tá. Estão vendo que eu estou fazendo de várias formas. É uma forma de você imitar, certo? Independente de onde você colocar o dedo, no seu braço, no braço do instrumento, você vai ter som. Independente disso, independente de você pensar no acorde. Mas se eu pensar em uma dessas notas aqui, no qual o dedo está sendo colocado, não só na sua mão esquerda, né, na sua mão direita, mas sim na mão esquerda, eu procurei essa primeira nota. Ainda não sei o nome dela, mas eu vou começar a chamar ela de A. Porque aí eu já estou mexendo em outra questão, que é a minha articulação, né? Não chega nem a ser articulação, mas é a questão mais de abertura mesmo. Se eu penso em outra coisa, numeral 2, 3, 4. Tudo isso é questão de você imitar, de reproduzir o som que você está fazendo, né? Mas esse som aí eu não consigo fazer porque ele é muito, muito grosso, muito grave. Uma coisa também que você precisa começar a entender. Todos nós, todos independente de quem for, somos munidos de graves, médios e som agudos, certo? Lembrando que esse instrumento ele vai ter graves, médios e sons agudos. E sons mega agudos. E sons médios. Certo? Esse instrumento aqui também. Temos graves, médios, a região da nossa fala vai ser uma região média, e sons agudos, certo? Que aí vai começar a aparecer diferentes vozes. Como é que é isso, né? Primeiro eu começo a imitar, como eu mostrei para vocês aqui o exemplo dos meninos que me imitaram e depois reproduziram um som
da forma que eles entendiam que era o som. E depois eu comecei a mostrar aqui como reproduzir esse som de instrumentos diferentes. E agora eu estou com violão. E agora eu comecei a falar da escala. Por quê? Porque sem escala a gente não canta, pessoal. Sem escala a gente não canta. Ponto. Ok? E aí você vai começar a pensar, né? Eu sou analfabeto musical. Não. Se eu sou analfabeto musical, eu vou começar a procurar a ter noções de como é que eu faço esse som, de como é que eu preciso reproduzir esse som. Vocês podem treinar isso em casa de uma forma muito boa, né? Imitando. Imita alguém aí, imita alguém na televisão, imita alguém, seu vizinho. Depois de imitar, você entender como é que é o processo da imitação, tenta imitar algum som, independente de qual seja. Pá, 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 pá. Vou começar a imitar. A imitação ela vai servir plenamente para a questão da sua afinação. Quando eu ouço, eu vou reproduzir. É ouvir e reproduzir. Tentem fazer isso. Na medida que eu só canto, eu vou ser meio que realmente um cara que, se eu não tenho uma base teórica, eu preciso ter amplo, né? Pelo menos que tenha um equilíbrio. E aí eu mostrei para vocês tanto a questão do som do ukulele, como também agora estou mostrando a questão do som do violão. E falei sobre uma escala maior, que é a questão da escala maior de Dó, que é onde a gente realmente é uma escala que todos conhecem, ou já ouviu falar, né? Já mostrei que eu não preciso, eu tenho que ter não só o ir, mas o voltar também. Eu preciso ter o ir e o voltar. E daí sim eu começo a pensar em reprodução, em uma forma mais estudada, né? Uma forma mais voltada para o cantar. Mostrei para vocês o acorde, né? Um acorde de Dó, e busquei essa primeira nota. Ah, mas eu não sei que nota é. Tudo bem, até então a gente vai processo, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho. Eu tento reproduzir esse som independente do nome da nota. Oi, tudo bem? Comecei a colocar palavras. Tudo bem, vou cantar. Não sair da mesma nota. Tentem reproduzir o que você ouve. Então, tem uma outra nota. Oi, olha o vento, todo mundo tá ouvindo. Geralmente, né, no latim ou na missa, você vai ver uma pessoa falando, o padre, né, no caso, quando vai rezar a missa, ele tem sempre uma tonalidadezinha ali que você vai entender que é: o nome de Padre é de Filho, amém. Você vai ver que não é uma constância. Diante disso, pessoal, eu queria falar também que nós temos outras vozes, não só grave, né, como eu falei para vocês. Temos graves, temos médios e temos agudos. Tudo isso a gente tem. E aí vem a questão de você realmente reproduzir cada som desse aí da forma que você começar a entender. Se eu tenho esse som, eu vou reproduzir ele na região grave. Se eu tenho esse som, eu vou começar a reproduzir ele numa dimensão mais média. Oi, tudo bem? Como você está? Você vai perceber que tem gente que vai falar nessa região aqui. Tem pessoas, né, as meninas, já vão falar numa região mais aguda. Oi, como é que você tá, mulher? E aí, tudo bem? Oi, olá, mas vai ser a mesma voz. Percebem? Todos isso são parâmetros nos quais você tem que se enquadrar ali e vai procurando reproduzir da melhor forma possível. Sons, reprodução, nada mais é do que imitação. Diante disso, né, eu mostrei para vocês como uma forma de treinar a afinação através de imitação. Você ouve e reproduz o som que você ouve, né? E por último agora eu falei sobre a questão de vocês, se eu não tenho um instrumento, como é que eu faço?
vou mostrar para vocês agora a questão tecnológica que a gente tem, né? Então, temos aplicativos nos quais eles vão facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, eu vou abrir aqui um afinador eletrônico, beleza? Tem uns que vão ter aí o nominho da nota, mas tem outros que vão estar assim, ó, reproduzido dessa forma, né? Que aqui, aparecendo essas letras aí, nada mais é, nada menos do que as cifras, ok? Essas cifras correspondem ao nome de uma nota, corresponde à altura determinada de uma nota, ok? Conforme eu estou falando, tá aparecendo várias cifras aí, né? E assim sucessivamente. Na medida que você fala, você vai ver, vou encostar aqui, vocês vão ver que vai estar cada um vai ter uma região no qual ela vai estar respondendo melhor. Exemplo, né? Vocês vão ver que cada cifra está voltada a uma numeração aqui ao lado, aqui pequenininha. Percebem? Não sei se dá para perceber aí. Deixa eu mostrar mais. Oi, 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 oi. Foi? Olha aí que tem uma numeraçãozinha aí, ó. Deu para ver? Onde eu falo, vai ter a nota, né? Vai ter a letra, mas também vai ter um número pequeno ao lado da letra. Ok? Isso aí corresponde à oitava que você fala. E isso é um outro assunto no qual a gente também vai se deter lá para frente, em um assunto à frente, né? Mas percebam que, na medida que eu começar a entoar alguma nota, eu vou estar diretamente falando com que eu esteja me afinando. Isso aqui já diz o nome, né? Afinador eletrônico. Então eu não vou usar. Ah, mas qual afinador que eu preciso usar para minha voz? Qualquer um. Qualquer um. Se você colocar ele no afinador cromático, tá aqui, ó. Vocês vão lá, né? Aí tem as opçõezinhas aí. Aí, vamos aqui, vamos aqui. Olha aí. Ele vai ter essas formas aí. Todos eles vão ter essas opções aí, ó. Qual instrumento você vai precisar afinar, né? Aí tem aqui, tem guitarra, contrabaixo, né? Ukulele, piano, violino, baixo, banjo, enfim, vai ter uma infinidade aí de instrumentos no qual você pode se afinar. Mas a gente vai sempre escolher para cantar, para treinar nossa afinação, nós vamos escolher sempre esse primeiro aqui, ó, afinador cromático, ok? Tranquilinho? Tudo certinho até então? Diante do que eu estava falando para vocês sobre os dedos, né, do acorde em dó e escolher uma nota em si, agora sim, o afinador é a hora da verdade. É a hora de eu dizer assim, ah, vou cantar aqui um dó. Dó. Qual é a letrinha que está aparecendo aí? Vocês vão ver que não vai ser dó, dependente de como você começar a estudar de fato, né? Eu estou crendo que vocês vão começar realmente a saber, a entender o que são cifras, certo? Então, na medida que eu penso dó, eu penso no C, e assim sucessivamente, ok? Estou aqui na cabeça que vocês já começaram a entender o que são cifras. Então, na medida que eu penso em dó e não aparecer o Czinho ali, eu estou completamente errado. Então vamos lá, né? Ó. Dó. Não está aparecendo o Czinho. Na medida que eu fizer o dó, ele vai aparecer como dó, independente do instrumento que eu tiver. Ó, vai aparecer o C, né? E tem um númerozinho ali embaixo que vai ser o C3. E eu? Dó. Ou então A, B, C. Tudo isso é questão de eu ouvir e reproduzir. Vamos lá. Segunda, né? Tem que aparecer um E e o 3zinho ali embaixo. Que no caso aí é Mi 3. 3 é a oitava que ele está enquadrado, certo? Isso é um assunto que depois a gente pode estar vendo aí, explicando mais certinho, ok? Então vamos lá. A questão aqui é imitar os sons. Esse som que está passando aí desse avião,
Então, ele tem uma afinação. Tudo que a gente fala tem uma determinada altura, tem uma determinada frequência. É tanto que vocês vão estar vendo aí o bicho bem doidão aí, né? Produzindo de várias formas, ok? Então, para a segunda nota aqui, ó, vamos ter a nota Mi, que vai estar sendo reproduzida aí com E3. Então, ó, na medida que eu penso nessa nota, eu tenho que reproduzir, ouço e reproduzo. Com e sem o instrumento. Se eu tiver sem o instrumento, eu tenho que ter uma referência de algo, eu tenho que ter a referência de algum som. E aqui, com o seu afinador, ele vai ser a hora da verdade. Eu estou pensando em fazer a escala de Dó. Mas como é que eu faço a escala de Dó? Você vai ter que emitir algum som. Se eu emito algum som, eu vou ter que reproduzir esse som. E na medida que você vai reproduzir o som, você vai vendo que vai aparecer ali a notinha certa que você está buscando. Se você estiver pensando aqui, tá aparecendo E. Se eu sei que o E é Mi, eu tenho que descer para o Dó. Então, Dó. Tá aparecendo C aí? Pois é. Isso é claro que isso aqui já é o resultado de treinos e treinos e treinos. Olha que na minha época eu não tinha nem isso, viu? Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia. Então, para treinar afinação em casa, vocês podem treinar de uma forma muito mais gostosa, de uma forma muito mais prática, para vocês entenderem e se compreenderem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu agradeço a participação de cada um que pôde assistir, que está aí me acompanhando. Se gostou, deixa aí seu like, né? Sempre quis falar isso. E qualquer pergunta diante desses assuntos, dos que eu deixei aí a desejar, né? Sobre assuntos que eu já não falei aqui, mas que fazem parte da nossa música. Então a gente precisa ter vai ter na descrição aí os meus contatos para vocês entrarem. Se quiser deixar um recado, alguma mensagem aí, fique à vontade também. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.